Fala, doutores! Como vocês estão? Tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poker com Performance, mais um vídeo falando de técnica. E dessa vez falando da street onde mais tem dinheiro envolvido no poker, o River. Especialmente com você enfrentando um terceiro barril no River. Esse é um esporte onde muitos jogadores erram grosseiramente. Por quê? Primeiro tem um aspecto emocional. A gente busca muito dopamina no poker, né? Mas no fim das contas a gente tem que buscar ROI. E buscando dopamina a gente tende a levelar, a dar aquele call emocional, a se apegar ao tamanho do pote em vez de se apegar em como se constrói o range do adversário. Então, hoje, a gente vai treinar juntos. Vamos treinar juntos spots onde tem muito dinheiro envolvido no River e como jogar essa street. Beleza? Então, fica aqui nesse vídeo, já curte, compartilha, comenta. Já aproveita a descrição, que tem bastante coisa bacana disponível para você. Bora pro vídeo? Então, let's go. Pessoal, é muito legal jogar, né? Sentar a bundica na cadeira, jogar, dar aquela clicadinha de botão é maravilhoso. Mas, para qualquer competidor que busca alta performance, o treino, o momento de preparação, ele deve ser primordial. Por quê? Porque a hora de errar é aqui, é agora. Aqui você não rasga dinheiro. No máximo, você vai rasgar aqui a tua paciência, né? Errando, tentando descobrir, abrindo o solver para entender por que que você errou. Mas essa é a hora de construir linhas de raciocínio, entender padrões, para na hora que você sentar a bundinha na cadeira e jogar, você não erre. Pelo menos não erre naquilo que você já aprendeu, erre em coisas novas. Então, essa é a famosa prática deliberada, tá? A melhor forma do seu cérebro, através da repetição e feedback imediato, construir aprendizados de longo prazo. Fechado? Então eu vim aqui no nosso querido GTO Wizard e criei um treinito de 3 barris. Cutoff versus o Big Blind, 50 blinds deep. Então, Cutoff abriu, Big Blind deu call, enfrentamos aquela cebetinha pequena no flop, um tercinho, size alto turn 83, famoso bombinha bombão. Para quem é das antigas já ouviu muito, né? Essas terminologias. Bombinha bombão, bombinha bombão. Então, geralmente size baixo, a gente está falando de ser bets próximo de range. Bet alta turn já polariza um pouco mais, tá? Call, turn, check do Big Blind e paulada River. Baga River, tá? Overbet a win de um pouco menos de um pote e meio, tá? Um range muito polarizado. Beleza? Então a gente já tá falando de um pote que já tem mais 60 blinds no River e depois o nosso call ele passa de 100. Então é por isso, pessoal, que tem muito dinheiro envolvido no River. Ah, mas eu tô jogando mais short, tô com 20 blinds. Beleza. O pote já tá com 20, supondo que o adversário deu all-in, você precisa colocar mais o seu restante de stack ali. Então você já vai para um pote de 40. Cara, é muito dinheiro envolvido, beleza? E aqui, ó, já vou dar um spoiler antes que os peritos do poker, cara, esses profissionais exímios e extremamente abundantes de resultado começam a encher o saco falando, e se tem CM, esse call é ruim. Cara, a gente está treinando aqui cenários XPV, tá? XPV, tá bom? Essa é a base do jogo. Se tiver ICM envolvido com o famoso Risk Premium, faça suas próprias inferências. Estuda o jogo com ICM, mas não tem como partir para essa etapa sem antes olhar o XPV, tá? Então vamos ver esses cenários, XPV, entender os padrões e buscar os porquês. Por que que é call, por que que é fold, aprender junto, tá? Também vou errar aqui com vocês, beleza? Então, bora que bora. Sem mais delongas, ficar falando muito aqui, não adianta nada, filho. Vamos para action. Porra, dificilmente top pair folda no River, tá? Dificilmente top pair folda no River. Inclusive, esse As 8 da Call Turn
Já pensando, né, na defesa river. O problema é que é flush complete, né? Não vejo muitos 4x no range do adversário. Ainda tem os rei dama, dama 10 da vida aí que miss, vou dar call. Já começamos errando! Vamos dar uma olhada. A gente fez um filtro aqui, pessoal, tá? Só de decisões close, então não vai ter decisão fácil nesse river. Começamos mal, hein, meu? Caramba, eu sou muito ruim, cara. Eu sou um cara ruim, meu. Como que eu ganho dinheiro nesse jogo, meu? Vamos lá. Então, cutoff all in river. Os ASX são bluff catchers overall, né? Nós tivemos uma grande inversão de equity river. Olha esse buraco aqui, ó. Tem uma parede, um muro, né? De diferença de um gráfico para o outro, do Big Blind para o cutoff. Então, ele está explorando toda a parte média e até forte do range do Big Blind, que está fazendo a gente foldar top pairs. Interessante de entender o seguinte, pessoal, os padrões do solver, tá? Então, vou vir aqui em equidade. Então, chove. Ó, olhem aqui, pessoal. Os top pairs, eles têm menos de 30% de equity, 40% de equity, né? Ou seja, é a própria definição de bluff catcher. Bluff catcher sempre navega nisso aí, tá, pessoal? 40, 30% de equidade, porque são mãos que só ganham dos bluffs, tá? Essa é a definição de bluff catcher. Bluff catcher são mãos que ganham apenas dos bluffs. E quando ganham, ganham zero. O seu adversário. Vamos botar as aspas aqui já, editora, por favor. Coloca as aspas aqui pra gente. Bluff catcher são mãos que ganham zero, zero EV0, tá? Se o adversário blefa exatamente tudo que ele deve blefar. Beleza? Por que que é importante saber as definições? Porque você sabe que, bom, se o adversário está blefando muito mais que ele deveria, a minha equidade aumenta a river, então eu tenho que dar mais call. Se ele blefa só um pouco menos, não precisa ser muito menos não, do que ele deve blefar, esses bluff catchers nem zero vão ganhar, vão perder dinheiro. Então vão ser folds, você só dá call com realmente mãos fortes ou muito fortes, tá? Então como construído o range aqui de bet do cutoff river, vamos voltar aqui, tá? Ó, tem os straights com rei 4, dama 4, 5, 4. São poucos, mas beleza. Nós temos aqui flushes também, né? Os flushes em valete, 9, 6 da vida, rei dama da vida, tá? E as trash hands, as mãos lixo do adversário, ó, estão muito no rei dama, beleza, dama 10, tá? Mas, veja, até o próprio Asi 8, né? A gente está bloqueando o 8 e 7, a gente está bloqueando o 9 e 8. Ou seja, a gente está bloqueando parte do range de valor não, desculpa, de bluff do adversário no river. Então é por isso também que o Asi 8 é quase que puro fold. Desbloqueamos vala 10, o que é ruim. Desbloqueamos dama-dama, o que é ruim. Bloqueamos 7-7, rei-rei. Desbloqueamos pockets. Spot muito sick, acho que a gente tem que ter valete ou 10 aqui, vou foldar. Fold. Rei 3. Obviamente tem os valetes para dar call. 50 blinds deep, vão ter alguns outros pares. Desbloqueamos bem o range de bluff, né? Na prática eu foldaria bastante. Aqui eu acho que vai ser bem close. Não é não, fold. Por que na prática eu foldaria bastante, pessoal? Vamos lá, pensa comigo, ó. Raciocínio, é assim que você tem que pensar river, tá? Nesse board, depois da minha defesa turn, é fácil ou difícil do adversário encontrar bluffs? Veja, é um board dobrado. É um board dobrado que a gente pagou. Flop pagou turn para size alto.
É intuitivo o cara blefar esse rei 4 de paus? Ou over-blefar, né? Digamos assim, pegar tudo que não acertou e blefar river? Na minha visão, não, porque é um board dobrado, a gente tem vantagem de nuts, a gente tem mais valetes que o adversário, a gente resistiu o turn, né? Então, pensa na prática, o que o cara tá mirando aqui? No máximo um 3, que na cabeça dele talvez ele já tenha foldado o turn. Será que é natural ele blefar esse river? Na minha visão, não. Agora, você está enfrentando um regular mais agressivo, que sabe jogar o jogo, sabe que tem que, pô, tem que chegar aqui nesse river e blefar bastante esse rei 4, que ele tem alguma informação sua que você overfolda do river, e na prática muitas vezes está até correto, porque o field não blefa o suficiente. Aí você faz o teu lock mental e vê o que faz, tá? Mas na prática, sinceramente, eu foldaria. E na teoria, vamos dar uma olhada. Let's go! Já começou errando ali, nosso score tá uma bosta. Mas estamos aqui para aprender, certo? Então tá bom. A Kutoff foi lá, chumbetou, trash hands, vamos ver como tá construído. Então as mãos lixo, bastante dama 10, tudo em frequência, né? 32% das vezes betando, 70% checando. Tem os piores missed flushes, que fazem outros flush draws melhores foldarem river, né? O que é muito bom. Uma mão como, por exemplo, o rei 9 não tem tanto incentivo, tá bloqueando o range de fold, ainda tem um certo showdown velho. Agora vamos fazer o seguinte, tá? Vamos fazer o seguinte, clear aqui. Vamos fazer um lockzito. Vamos lá. Então, só para recapitular, 8 de copas, 5 de espadas. O que eu quero analisar aqui, pessoal? Quero analisar até onde a gente pode dar Hero Call River com 3. Né? Então, 8 de copas. Como o nosso treino foi com bet de 83%, a gente tem que fazer essa alteração. Tá? O call do próprio turn, né, com os rei 3 da vida, são ainda ok. Mas, ó, vou pegar os pares aqui. Third pair, terceiro par já começa a foldar, né, para um range mais polarizado. Agora river 5 de espadas. Check. All in. Tá. Então vamos lá. Tudo close aqui, etc. Beleza? Agora eu quero ver o seguinte. Vamos lá. Fazer os node locks. Vou aqui em range. Classe de mãos ou hand classes. Vou aqui nas mãos lixo. As mãos lixo aqui, pessoal, o que são mãos lixo, tá? Mãos com menos de 25% de equidade. Ou seja, elas, entre aspas, né, têm uma participação do pote de apenas um quarto ou menos. Então, a única forma delas ganharem aqui é blefando. Beleza? A não ser que haja uma aberração da natureza para você ganhar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Em vez de dar win com 15% do range, eu vou fazer um lock aqui, tá? De 16 blinds e vou por uma frequência aqui de 20%, tá? Ou seja, o que aconteceu aqui? O adversário está checando 5% a menos e blefando 5% a mais, né? Deixa eu até conferir aqui de fato isso. É, ok. Não mexi muito, tá? Só alterei as frequências. Então, vou colocar tudo aqui.
aplicar o filtro, beleza? Então, beleza, demos all in. Ó, isso aqui é muito bom, pessoal. Ó, presta atenção aqui comigo. Olha que interessante. Presta atenção. River é uma street muito sensível. Quanto menor for o range que chegar no river do adversário, mais desvios você vai ter que fazer no teu range de call quando ele blefar um pouco a mais. Um pouco a mais. Tá? Por que que isso acontece? Então, ele está betando 160% do pot river, 140 que seja, né? No treino dava 140. Ele está extremamente polarizado. Poucas mãos muito fortes, ou seja, ele não precisa de muitos bluffs, tá? Se ele blefar um pouquinho a mais desses poucos bluffs que restaram, já é um desvio suficientemente bom para que você não folde nenhum dos seus bluff catchers, basicamente. Então você está foldando quase nada no river. Aqui, ó. Ó, todos os três estão dando call. Ó, Ace High tá dando call. Até o Rei High tá dando call numa frequência, tá? Então, isso é um aprendizado importante para o River. Por isso que é importante a questão das informações, né? De você estar atento no jogo. Ele é capaz de blefar o suficiente? Ele é capaz de blefar mais do que o suficiente? Não, ele não é capaz. Qualquer pequeno desvio é relevante para sua tomada de decisão no River e, novamente, tem muito dinheiro envolvido, tá? Então não adianta você só ir clicando, só ir no achismo total. Entenda os padrões do jogo. Entenda por que que cada movimento, por que que cada alteração gera, em vez de uma resposta X, uma resposta Y. E aí faz, digamos que, a sua síntese na prática. Da mesma forma que o seguinte, vamos lá, vamos fazer um outro node lock. Então vamos lá, pessoal, fazer um outro node lockzinho aqui, tá? Inicialmente, ele estava checando 70% do range. A gente blefou 5% a mais. Tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou checar 75% do range. Tá? Deixa eu colocar aqui. Tá? Então, 75% do range. Beleza? Então, eu tô blefando menos no river. Tá? Tô blefando menos no river. Beleza? Tô blefando. Vou tentar deixar correto aqui. Para não ficar perdendo muito tempo aqui. Ele tá checando 3% a mais no river, blefando um pouquinho menos. Então, vou fazer o node lock. Apliquei. Lembrando que eu tô vendo só as mãos lixo, tá? Nem tô mexendo no resto. Ó. Agora a gente já tá voltando a foldar mais os três. Olha que interessante, né? E se eu colocar ele checando ainda mais, blefando menos, vai ser puro fold muitas vezes esses três. Aqui, ó, os third pairs. Ó, cadê? Weak hands. Ó, beleza? Então, rivers são muito sensíveis, tá? Estejam bem atentos ao jogo para fazer os desvios necessários. Vamos ver mais uma mão só? Ou algumas mãos bem rapidinhas aqui. 7-5 fold. Esses rivers flush complete são muito difíceis da gente defender contra a população. Foque apenas em regs muito agressivos que vão conseguir blefar o suficiente aqui, que sabem que essa é uma carta muito boa para eles barrelarem, que já ferra muito, né? Nossos 4x, nossos eventuais 7x. Fold. Dave 9 não é o melhor bluff catcher, não. Bloqueando Vala 9, 9-8, Rei 9. Eu vou foldar. As e 7.
Novamente, top pairs dificilmente foldam até o river, mas esse é um board onde a gente tem muita desvantagem. Tá desbloqueando toda a parte polar dele, né? Que são os vala 10, as quadras, os fulls em rei, foldar, rei 10. Muito complicado, porque da forma que está construído aqui, o range dele é flush, fulls, 7x. Nem sei se um rei dama vai valor betar esse river, talvez só um as rei, ou foldar. Bem parecido com outro cenário. É, pessoal, tem que saber foldar river, hein? Lembram da definição lá atrás? Bluff catchers são mãos que ganham zero quando o adversário blefa exatamente o que ele tem que blefar. Se ele blefar menos, ferrou. Então, saiba identificar as categorias de mãos de vocês no river. Se o adversário está value betando mãos melhores e... Opa! Ah, meu Deus. Fui rápido aqui. Não, até passar essa mão que eu estava explicando. Se o adversário só value beta mãos piores e você tá muito ferrado, né? Contra essas mãos melhores e bloqueia, por exemplo, parte dos lixos dele, tem que foldar, tá? E mesmo dando call, eventualmente saiba que se ele tiver equilibrado, você tá ganhando zero. 10 e 8, esse bom. Ai, ai, ai. Fiquei conversando aqui com vocês, já errei. Ó, pessoal, sinceramente, eu vou deixar até passar essa mão aqui, porque perdi muita concentração explicando. Hoje a gente encerra com chave de ouro. Foldamos esse Dama 3 River, não é um River dos melhores, os bluffs dele turn de vala 10, tanto suited quanto off, completaram. De novo, ele não value beta nenhuma dama nesse River, e mesmo que value betasse, a gente está perdendo de todas. Estamos perdendo para os As e X, então nesse River, creio que é muito melhor, sei lá, ter um 8 e 10, por exemplo, do que um Dama 3. Vamos conferir e terminar? Ó, ó, o Vala 8. O 8 está lá, meu, ganhando um pouquinho, mas tá lá. O Valete é uma blocker mais relevante em termos de frequency do range dele de value. O 10 e 8 não é tão desprezível, não, viu? De qualquer maneira, ó, se a gente compara os EVs, tá bem parecido. Vou pegar os EVs aqui. Toma 3 menos 004, Vala 8 menos 001, 10 e 8 menos 004. Tá meio que indiferente a questão das blockers aqui, dada a tragédia que é esse river para nós, não é? Você vê aqui, pessoal, tem muito fold aqui no river, tá? E a gente geralmente faz o contrário, pelo menos o jogador mais recreativo tende a fazer o contrário, né? Pô, o pote tá gigante, é... Cara, eu vou foldar aqui uma mão que acertou o bordo. Eu vou foldar aqui uma mão que, ai, eu tô achando que ele vai blefar tudo que é lixo. Cara, pensa sempre range versus range, pessoal. Range versus range. Mais curto for o range do adversário, mais a questão das blockers é relevante. Quanto mais polarizado o range do adversário, ou seja, maior for o tamanho de aposta dele em relação ao pote e mais seleto for as mãos dele de valor que ele estiver barrelando, menos mãos você precisa defender no river, tá? Faça sempre os node locks mentais. Ele overblefa, se ele overblefa, os meus bluff catchers começam a ganhar um pouco mais, às vezes até muito mais, e nem viram mais bluff catchers. Eles sobem de categoria, eles têm um upgrade de categoria. Eles saem da classe econômica do avião e vão para a classe executiva. Ganhou, teve um bônus, teve um upgrade. Da mesma forma, tem um downgrade. Se ele não blefa o suficiente, você não tem call com bluff catchers, tem call com mão forte, com mão que acertou o bordo bem.
Aí você tem o contrário, downgrade. Você saiu da classe executiva, foi para classe econômica, tá? Então, River é muito assim que funciona, beleza? Quem sabe no próximo vídeo a gente coloca esses cenários com ICM envolvido. Aí o negócio fica mais legal. Dá uma olhada aqui na descrição, muito mais disso, de forma mais sofisticada, profunda, com aprendizados táticos e mentais, você vê na Ultra Mental Academy, tá? Nossa escola de poker, minha, do Ramon e do Fernando, onde você consegue encontrar planos anuais a partir de R$ 30 por mês. Cara, é bizarramente barato. A gente tem que aumentar esse preço, inclusive, tá? Então aproveita enquanto a gente não cobra o preço que tem que ser cobrado, beleza? Mais de 120 aulas, muito conteúdo e 2 aulas ao vivo por semana, para você que quer evoluir técnica, mental e taticamente no jogo. Fechado? Junto, valeu, até mais.